E durante essas formações, eu conheci a psicoterapia reencarnacionista. E aí eu comecei em paralelo o curso de terapia holística com o mestrado de Reiki e a formação em psicoterapia reencarnacionista. E hoje eu trabalho na escola, né, sou ministrante da associação, dou curso de formação em 3 estados, no Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas, em Mato Grosso, no Cuiabá, e aqui em Brasília, eu divido a turma de formação com o Mauro Quítico, que é o fundador da ABPR e a pessoa que trouxe a psicoterapia reencarnacionista. A psicoterapia foi canalizada por ele. Por que a gente fala canalizada? Porque é uma terapia que veio do mundo espiritual. Então, é uma psicoterapia espiritual, tá? E a gente faz um processo semelhante àquilo que acontece quando nós desencarnamos e retornamos. Então, Karina, é preciso acreditar em reencarnação? Eu diria para você que sim, mas que a gente recebe pessoas que não acreditam. E a partir do momento que a pessoa chega ali, nós vamos trabalhar com palavras que vai deixar a pessoa mais confortável. É preciso ser espírita para poder ser atendido com a psicoterapia reencarnacionista? Não. Eu não sou espírita, eu sou espiritualista. Eu acredito em todas as religiões. Acho que elas levam para o mesmo caminho, mas de maneiras diferentes. Aquela que a pessoa se sente confortável, ela vai escolher. Mas o objetivo é ser uma pessoa melhor e se aproximar de Deus ou de uma força superior. E a partir dessa conexão, você se autotransformar, né? Então, todas as religiões têm o seu valor e a nossa psicoterapia, ela não tem religião. Ela exclui a religiosidade do processo, mas ela inclui o conceito e a crença de que nós somos espíritos e que estamos aqui reencarnando com um objetivo. E qual é esse objetivo? Justamente este é o caminho que a psicoterapia leva. Descobrir qual é o motivo da sua reencarnação. Por que você está aqui? E a partir disso, nós vamos começar a aproveitar realmente essa vida encarnatória. Para que a gente possa chegar no plano espiritual, quando a gente retornar, e dizer assim, valeu, eu fiz o que eu tinha que fazer. Apesar de eu ter esquecido, eu realinhei novamente com os meus propósitos espirituais. E a psicoterapia ajuda nisso. Diga. Às vezes a gente, é uma pergunta, tá? A gente tem, o nosso espírito tem uma função nessa vida e eventualmente, vamos supor que você morra antes de completar isso ou vive a vida toda sem fazer isso. Aí você reencarnaria e tal. Se a gente entra nesse âmbito, a gente não está burlando o desenvolvimento, assim? Agora já sei o objetivo, vou fazer. E aí... Não, porque normalmente o seu objetivo que a gente lembra é quais os sentimentos que você veio reencarnar. O que você veio curar quando você reencarnou, desculpa. A gente esquece o que nós viemos trabalhar no âmbito da reforma íntima. Genericamente, todos nós aqui reencarnamos para 3 missões. Genericamente. Claro que cada um tem missões específicas, como por exemplo, um reencarnou para ser professor, um reencarnou para ser médico, um reencarnou para poder nascer no Brasil e virar presidente. Existem essas missões específicas. Mas genericamente todos temos 3 missões. Primeiro, curar nossas inferioridades. Inferioridades são o que nós conhecemos como defeitos, tá? Mas na linguagem da psicoterapia nós chamamos de inferioridades. Porque são sentimentos inferiores do ego, não são sentimentos superiores do nosso espírito. Segundo, harmonizar os nossos relacionamentos. Então, todos os relacionamentos que nós temos, viemos aqui para nos harmonizar. Isso inclui pai, mãe, irmã, prima e também o vizinho, as pessoas que passam na rua, o presidente e por aí vai. Nós temos aqui que aprender a viver de forma harmoniosa com todas as pessoas. E aí vem o desenvolvimento de várias outras superioridades, como amor incondicional, compreensão, né, cessar a crítica. E por último, servir de exemplo. A partir do nosso exemplo, daquelas práticas que a gente faz no nosso dia a dia, nós inspiramos novas pessoas a mudar. Quem aqui já não foi inspirado, né? Hoje em dia, existem os youtubers aí que estão influenciando um monte de gente. Eu sou mãe. E aí alguns youtubers eu me preocupo, porque eu vejo umas consequências lá em casa, gente, como dizem, sinistras. Então, esse servir de exemplo, a gente fica focando nisso, mas esquecemos das outras 2 primeiras missões.
que é a nossa própria autotransformação. Sem isso, a gente volta sem cumprir o nosso objetivo. Por exemplo, eu descobri durante a minha sessão de psicoterapia que a minha missão era trabalhar com espiritualidade. E eu estava fora da minha rota. No momento que eu fiz esse ajuste, que eu comecei a transformar a minha vida gradativamente para trabalhar com espiritualidade, tudo se alinhou. Financeiro, pessoal, profissional. Aí você faz a grande mágica da vida de um espírito que vive o seu propósito. As coisas começam a dar certo. Acabou a minha vida aqui? Não. Não estou burlando. Tanto que o mundo espiritual trouxe essa terapia. Porque nós já estamos numa fase da evolução do planeta que já temos condições de receber esse tipo de auxílio. Então, todo mundo já ouviu falar da nova era, todo mundo já ouviu falar de que o mundo está mudando, está em transição. E todas essas terapias que vocês estão estudando hoje faz parte das ferramentas que estão sendo disponibilizadas pelo plano espiritual para ajudar as pessoas a mudarem. Porque é muito difícil, gente. Fala sério, né? Você chega aqui e vai olhar para sua mãe quando ela traz uma série de sentimentos inferiores para você e vai desenvolver amor. É difícil? Eu digo porque eu também sou gente encarnada igual a vocês. Não é porque eu estou aqui de branco e sou professora da psicoterapia reencarnacionista que eu ganhei atestado de santidade, de forma alguma. Os meus desafios continuam os mesmos, iguais a você. Mas, quando a gente começa a entender, e o mais principal, né, eu não vou dizer o mais principal, tão principal quanto acessar as nossas vidas passadas e nos desligarmos dessas situações que nos atrapalham até hoje, a gente consegue. Os passos vão ficando mais fáceis de se dar. Porque a verdade é que os padrões que a gente vem repetindo, de comportamento e de raciocínios, a gente não repete desde a nossa infância. A gente repete, há muitas encarnações. E aí, essa tendência aqui, ela é potencializada. Porque nós estamos conectados com as nossas vidas passadas. Nós somos muito mais vidas passadas do que presente. Quantos anos você tem? Não, você. A idade do universo. A idade do universo, tá certo. Eu também não sei quantos anos eu tenho não, mas alguns milhões de anos. Você acha que você é mais o espírito que está encarnado há milhares de anos ou como é seu nome? Luana. A casca Luana, que tem 22. Pois é, seu espírito, né? Com as suas vivências. E são essas vivências que a gente vai reencontrando na psicoterapia com o auxílio da regressão terapêutica. E aí você vai compreendendo, vai entendendo que você age assim, não é por causa do meu pai, da minha mãe, do trauma que eu vivi na infância, mas que todas essas pessoas e situações foram gatilhos para que as suas tendências aparecessem. Aí nós vamos nos desligando dessas situações e você vai tomando consciência de que a responsabilidade é sua, que você não é vítima, que não tem nenhum vilão, e aí você vai conseguindo fazer a proposta que nós estamos aqui encarnados, reforma íntima, evoluir espiritualmente. Então, se alguém hoje entrou querendo saber para que eu reencarnei, para evoluir. Tem até um livro, Reforma Íntima. Sim. Bem espírita. Tem vários livros, né? Tem um livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio. Tem vários livros nessa linha, porque o Espiritismo trabalha com a reforma íntima. Então, tem vários livros. Depois eu posso indicar para vocês alguns livros da área da psicoterapia, para quem quiser se aprofundar. Apesar de não ser kardecista, vocês trabalham com vários conceitos kardecistas, né? Sim, trabalhamos. Por quê? Porque o kardecismo trouxe esses conceitos muito bem codificados e de uma forma científica, diferentemente de outras religiões que ainda trabalham muito, não vamos colocar trabalha muito, trabalha com os mesmos tipos de todas as religiões, crenças internas. E Allan Kardec não, ele codificou aquilo ali de uma forma científica e fica muito mais pautado em algo concreto, entendeu? E aqui no Brasil também, o kardecismo é a religião que trabalha com a reencarnação. Depois, se a gente for sair do kardecismo, quem trabalha com reencarnação? A Umbanda. Hã? Umbanda. A Umbanda, verdade. Budismo, que não é brasileira, não é? Hã? Sim, o candomblé, a Umbanda. Aí são várias, não tem nada a ver. Eu sei que são diferentes. Umbanda é uma coisa, candomblé é outra. As religiões que vieram de origem africana. Mas ainda são religiões que são excluídas, infelizmente. Mas no budismo,
eles não acreditam em reencarnação. Porque Não, mas eles trabalham com vidas, com várias Então, voltas mas ao mesmo tempo ao que corpo. hoje eu nasci como Ludmilla, dependendo da minha trajetória, na próxima vez que eu for renascer, que eles pregam o renascimento, eu posso vir como uma grama. Ah, sim, eles acreditam em São vidas vários reinos, passadas, né? mas de várias maneiras. Porque Isso é uma linha do budismo. é bem colocado, existem várias linhas também do budismo. Existem várias linhas. Tem várias linhas, exatamente. Mas se a gente for polemizar as religiões, né, a gente vai entrar num assunto que não é o foco aqui. O foco é, usamos conceitos kardecistas porque somos uma escola brasileira e no Brasil a escola ou a religião, filosofia, porque o kardecismo não se intitula religião, que trabalha com reencarnação é Kardec. Porque se eu tivesse que ir trabalhar lá na Índia, eu não ia precisar nem conceituar que reencarnação existe, porque eles sabem disso, né? Que tem as samsara, as rodas da vida, e que nós estamos aqui para viver e renascer. Até que nós chegamos a um ponto de luz que não precisamos mais reencarnar. Então aqui no Brasil a gente precisa trabalhar com esses conceitos, certo? Bom, eu falei bastante. Já quase tudo de uma forma bastante resumida, porque eu vou ter que fazer um ninja aqui hoje, né? Já são 3h20, mas eu vou tentar passar o máximo possível. Há 2 anos atrás o Eric me convidou, eu estou muito feliz de voltar aqui hoje, porque falar da psicoterapia para mim é falar do que eu amo. Quando a gente fala do que a gente ama, é muito bom, né? E aí eu tive um pouco mais de tempo, então em 1 hora eu falei, olha, eu vou entregar para os mentores e eles falem o que achar melhor. Para vocês conhecerem um pouquinho a ABPR. A ABPR é a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Hoje a gente já tem cursos de formação em 15 unidades da federação, certo? A escola vem crescendo muito. Olha, eu fiz meu curso de formação em 2014. Nós só tínhamos em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. De 2014 para cá, nós crescemos todos esses estados. Então, a procura está sendo muito grande, porque a escola veio mostrando que tudo faz sentido, tudo se encaixa. E como é que a escola cresce hoje no país? As pessoas chamam e vai nascer o curso naquela cidade a partir do chamado de alguém. E assim, a escola vem se expandindo por todo o Brasil. O curso, hoje em dia, ele vai de 18 meses a 24 meses de duração, depende do número de alunos inscritos. Por quê? Porque o curso tem uma parte teórica muito forte, na qual os alunos fazem regressão e recebem regressão. Então, o curso vai depender da quantidade de alunos inscritos. Se tiver mais de 20 alunos, a gente tem 24 meses de formação. Se tiver menos, a gente tem 18 meses de formação. Os encontros são mensais, com uma carga horária de 8 horas de duração. Então, aqui em Brasília, a gente tem aula todo 4º domingo do mês, das 8h30 às 18h30, certo? Todos os professores são credenciados pela escola. Não existe curso de psicoterapia reencarnacionista com uso da regressão terapêutica se o professor não for credenciado pela escola. Tá? Hoje nós temos mais de 1.500 profissionais formados e atuando em 16 unidades da federação. Inclusive em Brasília nós temos vários psicoterapeutas. Na época que eu vim aqui, há 2 anos atrás, a gente estava formando, deixa eu ver, em 2016, 2014, a gente tinha acabado de formar a primeira turma. Hoje a gente já está na 3ª turma de formação. E a turma hoje aqui de Brasília tem aproximadamente 35 alunos, né? Quase 40 pessoas entre alunos e monitores. Quem são os monitores? São alunos formados que continuam auxiliando nos cursos de formação. Então, se vocês acessarem o site, vocês vão ver vários profissionais que atuam hoje aqui em Brasília. Qual a proposta da psicoterapia reencarnacionista? É uma nova visão psicológica, tá? Psicológica, lembrando que é o estudo da alma. É uma nova visão psicológica baseada na reencarnação, que utiliza a recordação de vidas passadas, comandada pelos mentores espirituais, respeitando a lei do esquecimento. Então, como essa é uma psicoterapia que foi enviada pelo plano espiritual, nós conseguimos fazer o que parece impossível. Recordar vidas passadas sem infringir a lei do esquecimento. Certo? Alguém aqui já leu livros espíritas?
Alguém já leu livros espíritas que mostram o que a pessoa faz quando chega no plano espiritual? Chora. Que ela acessa, chora. Aí depende do plano espiritual que você está falando, né? Porque tem tanta coisa. Alguém já viu em livros espíritas, quando eles relatam os tratamentos que as pessoas recebem, que elas chegam lá e que elas vão para sessões de conversa, e que muitas vezes elas fazem uma sessão de telão, onde mostram as vidas passadas. Aí ela vê aquela vida passada, ela fala assim, ah, se eu soubesse, ah, se eu lembrasse. Aí o irmão fala assim, não te preocupe, terás uma nova chance. Né? A verdade é que vocês estão na nova chance. Essa é a nova chance. Vocês ou nós? Vocês e eu também, né? Nós, né? Nós. Só estou falando vocês que eu estou aqui palestrando, né? A gente se coloca Nós, né? em outra posição. Mas nós estamos na nossa nova chance. E a psicoterapia reencarnacionista ajuda as pessoas a entenderem. Você reencarnou para quê? Não perca essa sua nova chance. Então, antes que a gente chegue no mundo espiritual, carregado na maca, ou desacordado, ou doente, ou em estado de ovoide, não sei se alguém já ouviu falar nesse conceito espiritual, que a pessoa ela vira um ovo, de tanto que é deformada o perispírito e a consciência dela. Antes que a gente chegue assim, vamos lembrar por que a gente reencarnou, vamos recordar o que nós estamos fazendo aqui. Porque a gente se ilude de que nós somos um corpinho físico, né, que tem um espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo e está aqui vivendo uma experiência material. E eu costumo dizer que as pessoas cuidam de tudo, menos do espírito. Quem aqui faz alguma prática espiritual todos os dias? Quem escova os dentes todos os dias? Gente, é feio não escovar os dentes. Não é feio não escovar os dentes, é feio tomar banho, não tomar banho, é feio não cortar o cabelo, não cortar as unhas, mas não é feio não cuidar do espírito. Porque nós estamos totalmente alienados para a realidade espiritual. E essa é a missão da psicoterapia, lembrar para as pessoas que nós somos um espírito encarnado e que estamos aqui para quê? Para evoluir espiritualmente. Para sair da nossa zona de conforto e para mudar os nossos raciocínios. E esse é o objetivo. A ótica é reencarnacionista, já lhe passo. Lembrar que nós estamos reencarnando e que somos um espírito. Então as coisas não começam na nossa infância, elas começam lá atrás. Se a vida não termina na morte, ela também não começa na infância. Por isso é a divisão que a gente faz, certo? Por isso que é uma nova escola psicológica, porque ela traz a ótica reencarnacionista. Diga. Por que a gente esquece? Nós esquecemos porque a lei do esquecimento é um alento para o espírito. Nós não conseguiríamos reencarnar lembrando de tudo que nós fizemos no passado. Imagina se você lembra que você, sei lá, Vou perto de foi Jesus. numa igreja, você outra pessoa, tipo assim, a culpa seria... A culpa. Imagina se você lembra que na vida passada você foi rico. Não, vamos diminuir. Imagina se você lembra que a sua mãe lhe matou em 3, 4, 5 vidas. Você vai aprender a amar ela? Não vai. Se nós estamos aqui para nos harmonizar com espíritos conflitantes, a lei do esquecimento é uma bênção. Nós não conseguimos esquecer as nossas faltas da vida atual. Imagine se a gente fosse lembrar de todas as faltas. As coisas boas, né? Tipo assim, todas as vezes que a gente já estudou, tudo. Olha, o futuro, olha, eu vou te repassar as informações, que chegam para o mal. Que no futuro nós teremos essa capacidade de ter vários psicoterapeutas e a gente vai fazer sessão de telão, não com regressão, mas numa tela virtual que se abre e que nós vamos conseguir ter acesso a essas lembranças para poder seguir no nosso processo de evolução. Mas por enquanto a gente faz a regressão para poder relembrar. Tem escolas que... Deixa só eu rapidinho. Tem escolas espiritualistas que defendem que a gente não consegue enxergar as vidas passadas por uma limitação energética, que seria dos chakras, né? A gente acessaria pelo frontal, e se a energia Kundalini não sobe, você não consegue acessar. Então as pessoas, os yogis, por exemplo, que têm mais vivência energética, espiritual, enfim, mais consciência corporal, eles lembram. Tanto é que Buda, quando é encarnado, ele lembrava de todas as passadas dele, e você também pode, se você fizer uma prática, né? Durante anos, você pode ter sonhos, premonições, enfim, do passado e do futuro.
Na verdade, muitos de nós lembramos das nossas vidas passadas, de algumas partes, mas não tudo. Nós temos essas memórias. Deixa eu só passar a palavra para o colega lá do fundo. Eu imagino que deve ser super comum essa pergunta, mas eu não sei, tipo, tem muita carne para pouco espírito hoje em dia, né? E eu acredito que no futuro vai ser cada vez mais. É uma dúvida que eu tenho. Que eu não Como assim você está falando que tem... Porque eu tô até com dificuldade. as pessoas, elas tipo, não param de aumentar o número de pessoas no planeta. De onde vem tanto espírito, entendeu? É uma Mas pergunta tem- super banal, mas é porque eu Olha, tem muito espírito esperando para reencarnar. Nós é que achamos que reencarnar não é uma bênção. A verdade é que reencarnar é uma bênção. Tem vários planetas também. Tem vários planetas. Nós estamos aqui na esfera Terra. Eu, numa experiência de regressão em que eu auxiliei a pessoa, ela falou para mim, Karina, eu estou numa fila. Eu, sim, continuo. Na nossa escola a gente não induz recordação. A gente só auxilia a pessoa a recordar. Então a gente fala mais sim, continue do que qualquer outra coisa. Sim, continue. Eu estou numa fila para reencarnar. Tem uma fila enorme. E eu estou aqui esperando. Então reencarnar é uma bênção. A gente tem que parar para pensar na realidade espiritual. Quanta coisa foi necessária para juntar esse pai com essa mãe para que a gente reencarnasse. Então é toda uma engenharia espiritual que a gente não conhece. E toda uma pedagogia que existe. Deixa eu só passar para o rapaz ali. Só para complementar, tem uma resposta para isso que eu recebi a informação de que encarnados somos apenas um terço da quantidade de consciências. Só que nessa esfera, só comentário. Então tem por volta de 25 bilhões na física. Tem muito mais desencarnado do que encarnado. Aqui, só os videntes, que tem clarividência, pode dizer quantos desencarnados tem. Mas recentemente a gente fez um trabalho e um colega que tinha essa capacidade, ele falou que tinha uma arquibancada de espíritos assistindo a aula daquele dia. Diga. Então, eu fui recentemente a uma palestra de cura quântica estelar. Não sei se você já ouviu falar. Eu já ouvi falar da cura quântica. A cura quântica estelar, não. Provavelmente está na mesma linha de estudo. E aí o palestrante, ele fala que no astral o tempo é diferente, né? Não tem esse tempo aqui da terceira dimensão. Né? Então, ele fala que pode existir a possibilidade de um espírito voltar a reencarnar numa vida paralela aqui na Terra em 1830, por exemplo. Como é que você enxerga isso? Olha, Numa realidade paralela. Eu desconheço esse conceito. Eu vejo que a pessoa vai reencarnando e sempre para frente. Pelo menos são as minhas experiências com as regressões terapêuticas, certo? Agora, na nossa consciência, não tem tempo. É uma linha só. Então, você consegue estar aqui hoje, em 2016, mas você se sente lá na época de Cristo. Entende? Então, para você, essa consciência não existe. Mas o espírito, ele vai sempre caminhando para frente no tempo. São as informações que eu tenho com as regressões terapêuticas. Agora, como a física quântica vê, aí eu não estou nem dizendo que é errado ou que é certo. Né? Estou falando baseado na minha experiência. Tanto que, por que eu estou falando isso? As síndromes de pânico e as depressões, tá? Muitas pessoas que estão nesses quadros clínicos, elas estão conectadas com vidas passadas. E elas estão naquela vida passada. No momento que ela tem uma síndrome de pânico aqui, e que o corpo dela tem todas as reações de que vai morrer, mas ela não está com nenhum quadro de que está morrendo aqui, explica-se que o espírito dela está vivenciando aqui uma situação semelhante com alguma que no passado ela realmente morreu. Então a consciência dela vai para o passado e sente que está morrendo. Então esse espaço-tempo não existe. Porque ela está aqui, mas ela está lá ao mesmo tempo. Entendeu? E aí ela vai ter fisicamente todas as reações de quem está morrendo. A liberação de adrenalina, quer fugir, quer ir embora, quer ir para o hospital, quer ir para casa. Porque o espírito dela, conectado com o inconsciente, está realmente acreditando que está morrendo. Diga. Fobias também. A pessoa se conecta com a vida passada, na qual ela foi submetida a uma situação com aquela fobia. Eu tenho uma colega dentro da escola que a mãe dela tem fobia de aranha. E a primeira regressão que a gente fez, normalmente os mentores fazem as regressões conforme as vidas que nós estamos mais conectados e que estão mais nos atrapalhando atualmente.
A primeira vida que ele mostrou foi uma vida que ela desencarnou num castigo na época do Egito, em que ela foi colocada num buraco cheio de aracnídeos. Então ela desencarnou daquele jeito. Deixa eu te perguntar, você disse que quando você diz mentores espirituais. Mentores espirituais. Mas então, por exemplo, e aí o mediador é você. Sim, eu sou auxiliar visível do mentor. Então você tem que trabalhar esse seu lado de comunicação com o mentor espiritual. Olha só, é porque na verdade, o que nós aprendemos, primeiro, um psicoterapeuta, ele passa também pelo processo de reforma íntima. Então a primeira parte do curso é o psicoterapeuta recebendo regressão e entendendo, só vou terminar o raciocínio, e ele entendendo como é que é o ensinamento da escola. Porque não adianta eu não fazer em mim e querer ensinar em você. O discurso sai vazio e eu não consigo fazer essa conexão. E aí a gente aprende a fazer uma coisa simples, que vocês todos podem fazer, serenar a mente e esperar os pensamentos virem, porque a intuição todos temos. E a partir do momento que você vai aprendendo a serenar a mente e esperar os pensamentos virem, você vai começar a auxiliar a pessoa, não sob o seu comando, do que eu acho, mas o comando do plano espiritual. E segundo, quem traz as informações é a regressão. Então o tratamento só começa depois que as regressões iniciam. E aí eu só posso falar para aquela pessoa o que a regressão está mostrando. Eu não falo do que eu acho, do que eu entendi, do que eu imagino. Entendeu? Seria a mediunidade do terapeuta também aflora, né, nesse processo. Então, duas coisas. Não é necessário ser médium para ser psicoterapeuta reencarnacionista, tá? Zero mediunidade. Mas pessoas que têm essa capacidade, é comum que ela comece a aflorar assim. Eu sou um exemplo. Eu comecei como psicoterapeuta, eu não via nada, não sentia nada, eu era quase uma tábua. E hoje até eu me espanto, porque eu já estou trabalhando num grupo mediúnico dando passividade. Aí eu, meu Deus, o que é isso? É aquela tábua e as coisas foram aflorando, né? Porque nós estamos trabalhando o nosso lado espiritual. Diga. Essa formação é para psicólogos? Não, é para profissionais da área da saúde, oficial da saúde complementar e médiuns atuantes em centro espírita. Por que médiuns atuantes em centros espíritas? Porque o objetivo é que leve essa psicoterapia para os centros espíritas para atender as pessoas gratuitamente. Ou de uma forma mais diferenciada do valor. A psicoterapia ela é credenciada ao psicólogo, né? Não, a psicoterapia não é um termo da psicologia. Inclusive tem vários pareceres do Conselho Nacional de Psicologia dizendo que a psicoterapia não é um termo da psicologia. Entendeu? Não é um termo da psicologia. As pessoas confundem. Nós recebemos várias perguntas, inclusive a nossa associação, que tem a sede no Rio Grande do Sul, com essa dúvida, mas não é um termo da psicologia. Então, psicoterapia pode ser usado em outras terapias que trabalhem com a alma. Certo? Quem que estava com a mão levantada? É só pensar em relação ao tempo, né? Para ver essa apresentação versus pergunta. Só para tá, então deixa eu terminar e aí eu vou encerrar as perguntas, tá bom, pessoal? Obrigada. Diga. Isso aí é uma pergunta que pode parecer banal, da questão dos médiums, né? Só que eu tenho uma dúvida. É verdade que todos nós somos médiums, mas tem pessoas que são mais desenvolvidas e outras menos? Algumas Sim. que precisam de um certo trabalho e outras que sem querer, assim, já tem um marco espiritual. Assim. Médium é uma coisa bem simples. A pessoa é capaz de mediar o plano físico e o plano extrafísico. E todos nós temos essa capacidade. A maioria de nós aqui tem a intuição. A intuição é uma mediunidade. É a nossa capacidade de captar as sugestões dos seres espirituais. E aí, a partir do momento que você vai abrindo e trabalhando sua espiritualidade, essa mediunidade vai aflorando. Então, sim, é verdade. Só uma outra coisa nesse momento, só para terminar. Também pode ter a ver com o que a gente vem acumulando nas nossas vidas passadas, né? Então a gente encarna mais aflorado numa coisa, né? Porque a gente já veio trabalhando isso, né? Talvez em outra vida, né? Também, mas depende do seu projeto encarnatório, porque às vezes você já trabalhou em várias vidas sua mediunidade, aí você nasce sem nada, para que você não caia nas mesmas armadilhas e possa trabalhar com poder, entendeu? E acabar desviando do seu projeto encarnatório. Então depende.
Gente, eu vou falar quase nada, vai ser tipo assim, um bate-papo, certo? Aí no final eu boto o site e todo mundo lê sobre psicoterapia. Última pergunta. A ideia sobre a associação veio de uma canalização de um espírito, um mestre? A psicoterapia reencarnacionista veio do Mauro, tá? Deixa eu mostrar aqui quem é o Mauro. Eu vou pulando aqui. Esse é o Mauro. Mauro Crítico, tá? Ele recebeu em 1996, em Porto Alegre, as informações sobre a psicoterapia reencarnacionista. Ele é um médico que hoje não exerce mais as suas atividades na área da medicina, porque de tanto ser convocado pelo Conselho de Medicina para prestar esclarecimento sobre as práticas que ele tinha, aí ele chegou uma época e falou, abri mão do meu CRM, não quero mais saber. E isso está sendo uma prática comum com vários colegas da psicoterapia que estão abrindo mão do CRP. Né? Inclusive a gente tem uma colega aqui, não sei se alguém conhece, Ana Molina, ela é psicoterapeuta reencarnacionista, psicóloga formada pela UNB, e depois de algumas denúncias que não eram verídicas, tá? De que ela estava atuando como psicóloga, e ela não fazia isso, não atendia com a psicologia mais, de jeito nenhum, ela mantinha o CRP por outras questões. Enfim, ela abriu mão do CRP dela, por causa dessas situações que ainda acontecem, né? E vão continuar acontecendo, infelizmente. Mas o Mauro, ele é médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele canalizou. Ele era pediatra, homeopata, aí a escola começou a crescer e formou-se a associação. Mas primeiro veio a psicoterapia reencarnacionista. O Mauro era um terapeuta de vidas passadas. Ele trabalhava com a TVP clássica, tá? E aí, num determinado dia, ele estava num intervalo entre um atendimento e outro, almoçando, e ele disse que literalmente ele sentiu um puxão de orelha dos mentores. Disse que sentiu a orelha dele e até o chão e falou assim, você está fazendo tudo errado. E você está infringindo a lei do esquecimento, você está induzindo a regressão e está tudo errado. E aí ele voltou. E agora? Tinha um atendimento 2h da tarde. O que eu faço? Aí ele começou a falar as coisas que vinham na mente dele, sem induzir, sem levar a recordação para a queixa da pessoa. E aí ele começou a receber, né, receber intuitivamente todas as orientações. Hoje a nossa vida é muito mais fácil, porque 20 anos se passaram, existe todo um material que ele traz há muitos anos no plano espiritual, tanto que transformou-se num curso. Nós temos hoje um mantra. Um mantra é o que nós chamamos na nossa escola daquele texto que você tem que falar para a pessoa regredir e só pode falar aquilo, não pode falar nada fora daquilo, porque é como o plano espiritual nos encaminhou. E aí, nesse jeito, a gente consegue não infringir a lei do esquecimento, não incentivar o reconhecimento de pessoas, né, e não direcionar para a queixa da pessoa. Então, em palavras gerais, qual a diferença da psicoterapia reencarnacionista para a terapia de vidas passadas tradicional, né? Aquela que começou com Brian Weiss? É que nós não fazemos essas questões, que vão contra as leis do plano espiritual. A gente traz até o nome de cosmoética, foge da ética, né? Do cosmo. Então, nós conseguimos. Por que a gente consegue? Porque a gente segue as orientações que foram canalizadas por Kardec. Então, no Livro dos Espíritas, na questão 399, quando ele fala do esquecimento de vidas passadas, como é que deve ser uma regressão para ser ética? Mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente as lembranças de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência, que foi aquilo que o colega falou. Vários de vocês já devem ter tido sonhos que pareciam reais, sensações que já foi alguma coisa, ou que já viveu alguma situação. Eu, por exemplo, eu dizia que eu ia morrer cega, porque eu comecei a usar óculos com 6 anos de idade, e com 27 anos eu fiz cirurgia de catarata. E aí eu falava com meu marido, eu vou morrer cega, porque se com 27 anos eu tenho já catarata, imagina como é que vai estar a minha vista com 70 anos. Na primeira regressão que eu fiz, eu descobri que eu já morri cega. Então, muitas sensações que a gente tem é aquilo que eu falei. O nosso inconsciente não tem essa linha tempo. Então, você tem a sensação que isso vai acontecer, ou que está acontecendo, mas já aconteceu no meu passado.
Então todos nós temos essa vaga consciência, mas elas podem ser reveladas através da regressão terapêutica, desde que essa revelação seja só essa revelação, porém só podem os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então, quando a pessoa chega na psicoterapia reencarnacionista, a gente não faz regressão para descobrir se ela foi Cleópatra, ou se ela foi uma rainha, ou se ela foi alguém famoso no passado. Nós fazemos uma regressão para ajudá-la, ou com doenças crônicas, ou com situações de fobia, ou com pânico, depressão, ou também por reforma íntima. A gente recebe pessoas que querem evoluir espiritualmente. Que legal, né? Não é nenhuma pergunta, é mais uma observação que normalmente as pessoas que buscam saber das vidas passadas, assim, de uma maneira muito exagerada e que quer saber, nem sabe por que quer saber, foi Cleópatra, foi rei, foi rainha, foi a melancia divina do cosmos, foi sempre alguém muito importante. Eu acho que isso é uma pegadinha do ego também, assim. Pode ser, né? Pode ter umas armadilhas. Pode ser, sim. Às vezes a pessoa, ela entra numa situação não de contato com recordações de vidas passadas, mas com o que a gente chama de animismo. Isso. Então ela cria, mas a gente tem como saber. O psicoterapeuta consegue identificar. Deve ter comentado isso. Não sei se vai dar tempo. Mas vocês entenderam por que nós não infringimos a lei do esquecimento? Porque a pessoa chega no nosso consultório e ela tem um objetivo. Mas o psicoterapeuta reencarnacionista, ele deixa claro que o objetivo que ela tem talvez possa nem ser atendido. Porque quem comanda a regressão é o mentor da pessoa. O que nós fazemos é elevar, primeiro, a gente entra em contato com os mentores, pede que eles se façam presentes e que mostrem as situações de vidas passadas que estão atrapalhando aquela pessoa. Segundo, promovemos um relaxamento do corpo físico. E terceiro, quando ela está com o corpo físico relaxado, a gente começa a elevar a consciência dela. Ou seja, a gente eleva a frequência de vibração, eleva a energia da pessoa. Aí ela vai ficando com a energia tão elevada, a frequência dela se eleva de tal forma que o mentor baixa um pouquinho a dele e acessa o inconsciente dela, fazendo com que essas memórias de vidas passadas que ele escolhe venham à sua consciência. Então a pessoa não entra em transe, ela não perde a consciência, ela lembra de tudo que acontece durante a regressão, ela fica entre lá e cá. Ao mesmo tempo que ela ouve o carro que está passando na rua, ela consegue recordar o que aconteceu no seu passado. E aí, o que a gente faz? Só auxilia a pessoa a lembrar daquela recordação para frente. Nós não voltamos para trás. Não importa o que aconteceu antes. O mentor não quis mostrar o antes. Ele quis mostrar a partir daquele ponto. Então, ali, a partir daquele ponto, nós vamos levar a recordação adiante. A pessoa pode começar a recordação ou encarnada ou desencarnada ainda no corpo, no caixão, no fundo do mar, ou vagando pela terra, ou ela pode ir recordar já desencarnada, flutuando ou vagando enquanto espírito. Nós vamos ajudar a pessoa a recordar como ela saiu daqui e chegou no plano espiritual. E a partir do momento que ela chega no plano espiritual, a gente ajuda ela a recordar como é que ela ficou bem. E aí vem um conceito que é único da nossa escola. Porque a terapia de vidas passadas, ela tem evoluído bastante, tá? E eu posso colocar aqui para vocês que veio a partir da psicoterapia reencarnacionista. Porque foi a primeira escola que falou de reforma íntima. A primeira escola que falou de evolução espiritual, tá? Então, a partir da nossa escola, várias outras modificações chegaram nas várias terapias de vidas passadas. Porque existem várias linhas hoje em dia, né? Iniciou na TVP, mas hoje existem várias linhas. E a partir daí veio esse conceito de evolução espiritual, de trabalhar as inferioridades, mas a nossa escola é a única que tem o conceito do ponto ótimo. O que é o ponto ótimo? É o ponto de recordação em que você ficou muito bem no plano espiritual. E quando a gente chega neste ponto da recordação, aí a gente interrompe a regressão. Por quê? Tudo que você tinha de ressonância daquela vida passada cessa. Cessa, acaba, termina como quem tira com a mão. É normal a pessoa chegar, como chegou recentemente, Karina, eu não sei como é que eu consegui chegar aqui dirigindo, porque eu estava com uma dor no braço que eu não estava conseguindo passar a marcha do câmbio automático do meu carro.
Eu, tá bom. Vamos ver o que seus mentores vão me mostrar hoje. Resumo da ópera. Ela lembrou de uma vida passada que ela estava com uma perda de todo o movimento do braço direito dela. Porque ela recebeu um golpe e acabou perdendo a movimentação do braço direito. Quando terminou a regressão, o braço dela não tinha mais dor nenhuma. Porque ela estava conectada com a vida passada. E essa conexão com a vida passada não se refere somente às dores físicas. Se refere também a tendências à raiva, à mágoa, a isolamento, a sentir solidão, a vícios. Porque nós não temos essas tendências só nessa vida. Nós trazemos essas tendências de muitas encarnações. Então, quando a gente lembra da vida passada, leva a recordação para o ponto ótimo. Você se desliga de todas aquelas ressonâncias dessas características, aqui no atual momento você se sente melhor. E aí a gente tem dois objetivos na regressão. O desligamento, que é isso que eu estou falando para vocês, e nós temos também a questão consciencial. Você traz à consciência aquilo que você reencarnou para fazer. Então, qual é o seu nome? A Águida vai começar a descobrir que ela reencarnou para melhorar a tendência dela de se isolar, ou de desistir das coisas, ou de sentir raiva quando ela não consegue ser satisfeita. Eu estou colocando aleatoriamente, viu? Eu nem sei quem é a Águida. Então ela começa a entender. E aí o que acontece? Vamos colocar aqui uma situação que não foi hipotética, aconteceu. Um colega em formação na psicoterapia reencarnacionista, ele é médico, estava fazendo o curso, e aí ele começou a fazer as regressões e começou a descobrir as tendências dele e por que ele reencarnou. Ele reencarnou para parar de se isolar. Sabe qual era a especialização que ele ia fazer na medicina? Radiologia. É assim que o espírito funciona, é assim que o ego funciona, na verdade, né? O espírito quer mudar, ele vem e nasce assim, feliz da vida, né? Quem já assistiu aqui Nosso Lar? Legal, mais gente assistiu Nosso Lar do que pratica alguma coisa espiritual por dia. Já é alguma evolução, né? Então, estou feliz. Não tem uma hora que eles estão lá subindo aquela rampa para reencarnar, e aí ela fala, a mulher está chorando, chorando, aí uma fala assim, vai dar tudo certo, fica tranquila. E alguém fala assim, veremos. É desse jeito. Então, qual o objetivo da psicoterapia, mais uma vez? É que a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Todo mundo já ouviu falar do livre-arbítrio, a gente faz o que quer. O problema é que a gente faz o que quer pro lado errado. Então, quando a gente começa a entender para quem reencarnou, você começa a usar o seu livre-arbítrio de uma maneira inteligente, voltada para aquilo que você reencarnou. Então, depois que esse rapaz fez o curso, ele fez radiologia, porque ele queria, mas ele decidiu colocar a cirurgia na especialização dele também. Então, se ele fizesse radiologia, ele ia curar a tendência dele de se isolar? Não ia. Então, é isso que a psicoterapia vai fazendo. Então, vocês entenderam que a gente não infringe a lei do esquecimento? Eu quero sair daqui com esses conceitos bem claros, né? A diferença da TVP para a psicoterapia reencarnacionista e a regressão terapêutica. Primeiro, nós temos a finalidade da reforma íntima. Curar doenças crônicas, dores severas, depressão. A gente costuma colocar que é uma caridade que os mentores fazem, porque isso é fácil. Isso é desligamento. O mentor vai lá, desliga da vida passada e a pessoa se sente melhor. Agora, reforma íntima, mudança de visão de vida, olhar a sua vida pela ótica do espírito, isso é difícil. Tanto que a gente leva uma vida inteira para fazer mais ou menos. Meia boca, né? E eu posso falar com um estudo de causa, porque eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, todos os dias, pelo menos 6 horas por dia. Sou ministrante, ou seja, 3 domingos no mês eu estou dando aula. E é, hardcore. Imagine a gente que está aí, totalmente com a visão vedada e sem entender. Vou só terminar e te colocar. Então, essa é a diferença. A psicoterapia reencarnacionista tem a proposta da reforma íntima e a regressão ela é para a terapia. É diferente de terapia para regressão. Nós fazemos regressão para a terapia. E a partir do que a terapia traz, do que a regressão traz, a gente trabalha, certo? Então, a questão não é direcionada. Nós não infringimos a lei do esquecimento, porque quem direciona, quem comanda a regressão é o mentor espiritual. Não incentivamos o reconhecimento
sempre terminamos a regressão no ponto ótimo, quando a gente cumpre o papel que a regressão tem, do desligamento e de trabalhar a consciência da pessoa. Certo? Diga. Você falou que um dos focos é descobrir a sua programação existencial, né? A sua... Para que você reencarnou? Isso. Como que isso se dá? A pessoa, ela vê um espírito que fala para ela vê uma vida passada, ela chega a uma conclusão, tipo, por exemplo, minha vida passada era muito isolada, então agora, por conclusão, eu tenho que resolver isso. Você fala, como que funciona? Isso aí que você falou. A partir do que a gente vai lembrando nas regressões, você vai tomando consciência daquilo que você continua fazendo até hoje. E é isso que você tem que mudar. Os problemas que se repetem. Os problemas que se repetem. Aí poderia chamar isso de karma, por exemplo, que para eu poder saber a minha missão nessa vida, teria a ver com os meus karmas, tipo, o comportamento se repete e me causa... É porque karma é diferente, né? Karma são aprendizados que você... tem vários conceitos de karma, tá? Que as pessoas trabalham no seu consciente. Mas karma é aquilo que você fez e que você tem que resgatar nessa vida. Pode ser um aprendizado, pode ser uma dor que você causou e que agora você tem que vivenciar, entendeu? Aí, em relação a karma, você vai compreender qual é o aprendizado, por exemplo, que você tem num trabalho ou que você tem num relacionamento. Porque o relacionamento nada mais é do que uma forma de aflorar algo que você tem que melhorar. O relacionamento não é o problema. Nós não temos vilões, nós temos gatilhos. Gatilhos são situações ou pessoas que afloram as nossas inferioridades. Então, relacionamentos são gatilhos, trabalho é gatilho, também espelho. Às vezes não é espelho, às vezes é algo que a gente já melhorou e aquela pessoa faz, então aí nos incomoda, porque a gente acabou de aprender aquilo, então a gente ainda não sabe nem aceitar, entendeu? Então, o relacionamento com o outro tem vários mecanismos. Isso seria muito interessante de conversar, mas a gente precisaria, porque de mais tempo, a nossa encarnação ela é pautada em leis. Então, tem 6 leis que regem a programação encarnatória. E aí essas leis vão determinando os mecanismos que a gente vivencia, entendeu? Mas o karma está muito ligado ao aprendizado ou resgate. E aí você pode compreender o que está acontecendo naquela situação de dificuldade, mas não tira você daquilo ali, entendeu? Não vai tirar você daquilo ali. Deixa só eu rememorar aqui se tem alguma coisa que eu gostaria de colocar para vocês, porque eu falei, né? Só milagre aqui. Então eu falei basicamente tudo, mas sem seguir. O que eu quero deixar claro para vocês é outro conceito que a nossa escola trabalha, que é a personalidade congênita. Ou seja, é uma diferença da psicologia. E eu não estou aqui com uma fala de crítica, tá, pessoal? Porque a nossa escola não vem com uma frente para criticar nenhuma outra linha. A nossa fala é de agregar, certo? Então, assim, a psicologia, ela trabalha com o conceito de formação da personalidade a partir de onde? Da infância, né? Vamos procurar na infância a origem dos nossos traumas e daqueles sentimentos que nós temos até hoje. A psicoterapia reencarnacionista vai procurar no passado. Porque a infância, a nossa personalidade, ela não se forma na infância, ela se revela ao longo da nossa vida. Certo? Então a personalidade ela é congênita. Nós somos assim porque nascemos assim. Ponto. Eu não sou assim por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa da escola que eu vivi ou por causa de alguma situação traumática do meu passado. A situação, o pai, a mãe, a escola, a mudança, a cidade, são gatilhos que acionam, afloram as nossas tendências, certo? Tá. Bom, então é isso. Não vou fazer milagre em 2 minutinhos, então... O que eu queria passar para vocês era a diferença da TVP para a psicoterapia, né? Os pilares da nossa escola, que é personalidade congênita, mudar a versão da nossa ótica, da versão do ego para a versão do espírito, que a gente chama de versão persona e versão espírito. Segundo, ter o real aproveitamento da nossa encarnação, descobrir para que a gente reencarnou, quais as inferioridades que a gente veio curar. E em quarto lugar, a gente compreender, que é uma coisa que eu não falei, que isso aqui, ó, é uma casca. Eu sou baiana, eu sou gordinha, eu tenho cabelo preto, eu sou ministrante da BPR, eu sou terapeuta holística, tudo isso são rótulos. E os rótulos que a gente carrega, eles não são aleatórios.
eles estão a serviço da nossa reforma íntima. Então, a partir do momento que a gente vai avançando nesses conceitos, a gente vai abrindo a nossa visão espiritual. Porque a verdade é que a nossa realidade, ela é assim. A nossa visão de mundo, ela é muito restrita. E quando a gente começa a olhar a vida pela ótica do Espírito, a gente consegue enxergar muito mais coisas, com muito mais amplitude e profundidade, e aceitação, e mudança, e reforma íntima, do que quando a gente se limita à visão do ego, né? E, para terminar, a gente sempre fala, né, que a proposta é agregar, é trazer para a psicologia, para a psiquiatria, essa visão da reencarnação. Porque, infelizmente, lá em 1900 antigamente, que eu não me lembro a data, depois do Concílio de Constantinopla, alguém já ouviu falar disso? Sim. Quando tirou-se todos os conceitos de reencarnação da Bíblia, e a partir daí foi que se originaram as ciências do Ocidente, né? Que é a psicologia, a medicina, a psiquiatria, a sociologia, a filosofia, em que nós criamos no inconsciente coletivo a crença de reencarnação não existe. Reencarnação existe e nós estamos aqui para lembrar disso, tá? Então, muito obrigada pelo tempo de vocês. Você me empresta o seu giz, que eu vi que você tem um? Vou botar aqui no e-mail, tá? E o site da BPR, para vocês entrarem. Vou botar aqui para não apagar suas informações. Karina, a gente agradece muito a sua presença. Sempre uma hora impossível mesmo. Mas eu prometo que a gente vê uma palestra completa, que é um tema que gera muitas dúvidas, né? Mexe muito com a gente. Eu estarei à disposição. Então vamos fazer aquela pausa de 5 minutos, alongar, tomar uma água. Outra vez a gente começa no body talk, terapia de corpo, um pouco de fala. Basicamente.